Muito bem, pronta? Sol. Superfície do Sol. Olhando para o Sol. Entrando no Sol. Núcleo do Sol. Ok. Pequeno núcleo do Sol. Primeira palavra. Núcleo. Ok. Segunda palavra. Satanás. Tá bom. Núcleo do demônio. Que é isso? Como que é isso? Você vai descobrir. Eu sou o Rubinho, astrofísico. Se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Você sabia que os Estados Unidos tinham planejado não 2, mas 3 bombas atômicas que seriam destinadas ao Japão? Pois é. Eu quero te falar um pouco sobre o núcleo que não foi utilizado dessa terceira bomba, o famoso núcleo do demônio, e a gente vai falar sobre ele e contar essa história que não tem muita graça não. Então bora pro vídeo. Ó, não tem muita graça, mas essa história é muito legal. Presta atenção, tá? Olha que é muito louca essa história. Eu não vou fazer muita gracinha, assim, sobre essa história. Não vou fazer muita piada, porque é um assunto meio sério e eu acho que até meio trágico. Meio? Não, né? Completamente. É, completamente. Pra quem não sabe, no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos enviou uma bomba que eles apelidaram posteriormente Little Boy e enviaram ela para Hiroshima. Essa bomba atingiu Hiroshima e matou na hora 70 mil pessoas e ainda mais 60 mil pessoas posteriormente ao longo do tempo devido às sequelas do evento. Já era ruim a história, já é bem terrível, assim, trágica, mas 3 dias depois os Estados Unidos ainda piorou enviando outra bomba para Nagasaki. Enviando, eu tô sendo muito bondoso, né? Falando a palavra enviando, né? Jogou uma bomba, atirou uma bomba. Eu tô querendo, sei lá, minimizar o negócio, porque é terrível. Essa bomba, apelidada de Fat Man, ela matou 35 mil pessoas na hora e ao longo do ano mais 100 mil pessoas por conta da radiação. Então, em 2 bombas, praticamente foram devastadas 2 grandes cidades, assim. E eu sei que é um assunto meio bad, assim, pra gente conversar, mas é sempre bom a gente relembrar os nossos erros do passado para não cometermos eles novamente no futuro. Os Estados Unidos ainda tinham planejado uma terceira bomba que, por conta da rendição do Japão, não foi usada. Pois é, o núcleo dessa terceira bomba, os 6 kg de plutônio, acabou não sendo usado e acabou sendo doado para a ciência. Então esse núcleo ficou no laboratório de Los Alamos e acabou, apesar de não ter sido usado como uma bomba atômica, ele acabou causando a morte de pelo menos 2 pessoas diretamente. O núcleo estava em processo subcrítico, quer dizer que ele não estava pronto para explodir. Ele precisava de uma reação, de uma energia para começar a sua reação em cadeia e assim explodir como uma bomba atômica. Então ele estava seguro. Mas uma coisa interessante que os cientistas queriam saber é aonde que é o ponto crítico da massa desse núcleo. Quando que ele vai começar a entrar em processo de cadeia, entendeu? Isso é uma coisa interessante para ser estudada. Imagina a boca do fogão. A boca do fogão, então, se a gente liga o fogão lá, sai o gás e aí você precisa dar a energia inicial para iniciar a boca do fogão. E a gente sabe que a energia inicial é só uma faísquinha, um gatilho inicial para ele começar. E a questão é quando que esse núcleo vai começar a sua reação de cadeia, quando é que vai acender a boca, entendeu? Então é interessante, é uma pergunta pertinente e é interessante e é alvo de estudo por muitos cientistas. Acontece que alguns cientistas queriam muito descobrir isso, queriam muito estudar isso. Eu não vejo outra razão, né, de ficar sujeitando a isso, a não ser o amor pela ciência, talvez, né? Ou não, a necessidade do, quem sabe, a gente não sabe muito bem o que estava se passando no laboratório, eu não sei muito bem como eram os cientistas, qual que era o peso de você evoluir na ciência, assim. Pode ser que eles tenham sofrido alguma pressão para poder trabalhar logo nisso, enfim, não sei. Por curiosidade. Ou mesmo por curiosidade. Exato. As reações que né, a gente não consegue controlar uma vez que ela começa. Tinha uma frase que os cientistas falavam na época, assim, criticando as pessoas que estavam trabalhando com esse núcleo, que eles chamavam assim que esse trabalho era uma brincadeira de fazer cócegas no rabo de um dragão e ver quando que ele começa a acordar. Eu adorei essa analogia, eu achei muito boa mesmo. O primeiro a morrer nesse experimento foi um cientista chamado Harry Daghlian. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas eu vou chamar ele de Harry a partir de agora. Eu achei muito curioso o método como eles desenvolveram. O Harry, ele teve a seguinte
seguinte ideia: o núcleo ele emite nêutrons. A ideia é que se eu pegar esses nêutrons e jogar de volta para o núcleo, eu posso começar o processo de cadeia dele, posso começar o processo crítico dele, chegar na massa crítica. É só eu pegar esses nêutrons e jogar de volta para o núcleo. E como é que ele fazia isso? Ele fez uma parede de tijolos de tungstênio. E a parede de tijolos, os nêutrons batiam no tungstênio e voltavam para o núcleo. Mas a ideia não era chegar até o evento crítico, né? Isso ia ser ruim. Então o que ele fazia? Ele colocava um tijolinho e ficava medindo a radiação que aumentava por conta dos nêutrons que estavam batendo nesse tijolo e voltando. Porque os nêutrons iam para a natureza, se dissipavam e se perdiam e já era, não acontecia nada. O problema é quando eles voltavam. Então era um experimento simples. Ele ficava lá empilhando os tijolos e marcando lá com o contador Geiger, vendo a radiação que ia dar. Mas é óbvio que deu ruim. Óbvio. Ele derrubou uma hora um tijolo e um tijolo caiu em cima do núcleo. O fato de cair em cima do núcleo, ele tirou rapidamente o tijolo, mas o fato de ele ter caído em cima do núcleo começou a ocasionar uma reação em cadeia lá. E quando ele tirou, ele sofreu uma radiação enorme. Sim, ele tirou antes que fosse uma reação em cadeia, logo o núcleo acabou explodindo e salvou todo mundo. Mas o Harry morreu 25 dias depois. O Harry, ele estava sozinho, excetuando um segurança que estava na região, ele estava próximo, mas não estava suficientemente próximo para tomar uma radiação mortal. E ele sofreu uma radiação e morreu 30 anos depois do evento, assim. Então... O segurança. Então ele tomou uma radiação muito pequena. Mas o Harry foi fatal para ele. 25 dias depois, ele acabou falecendo por conta da radiação. E depois teve o caso do Louis Alexander Slotin, que eu vou chamar a partir de agora de Louis, porque eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Melhor me precaver. A ideia dele era colocar uma barreira em torno do núcleo, que já começou a ser conhecido como o núcleo do demônio nessa época. Ele colocava uma barreira em torno do núcleo, então se ele fechar com uma barreira de tungstênio, o núcleo começa a soltar nêutrons, os nêutrons vão voltar para dentro dele. Então a ideia é você não fechar totalmente o núcleo. É você deixar ele o máximo fechadinho e procurar o ponto onde ele vai começar a reação, entendeu? Aumentar a radiação, porque o núcleo, ele tem os nêutrons que estão saindo. Se você fechar totalmente os núcleos, os nêutrons vai entrar em radiação. Mas se deixar uma aberturinha, os nêutrons vão saindo. Então a gente consegue entender a área necessária a ser coberta para o núcleo começar a entrar em cadeia, entendeu? E aí, sabe como ele separava? Ele colocou o núcleo assim em duas camadas de tungstênio, assim, tipo um Kinder Ovo, assim. Sabe como ele separava? Com uma chave de fenda. Ele colocou uma chave de fenda e a chave de fenda, eu vou até pegar uma chave de fenda aqui. Eu realmente quero tentar entender esse caso, assim, sabe? Eu acho que pode parecer simples, talvez sejam só as ferramentas que a gente tinha na época, talvez eu tô realmente querendo ficar compadecido, assim, mas é meio óbvio que ia dar ruim, sabe? Uma chave de fenda. Então eu tô tentando tratar esse evento com total respeito e pensando nos equipamentos de seriedade que esse evento pode acontecer. Mas a chave de fenda, acho que todo mundo conhece que é uma chave de fenda, mas a chave de fenda ela tem esse lado mais gordinho dela. Então o que ele fazia era usar a chave de fenda como um aparelhinho para levantar e abaixar a tampa do núcleo. Olha só. E aí com isso ele podia medir a abertura e assim saber quando que estava fechando. Olhava lá o detector Geiger, ó, tá aumentando, diminuindo. Tem um filme chamado Fat Man, Little Boy, que é um filme que tem o Diogo Sacchi fazendo o papel desse cientista, mas na verdade não é esse cientista, é uma versão fantasiosa da história, mas tem esse evento acontecendo, meio que, na verdade, uma mistura dos dois eventos da morte dos dois cientistas. Então, ao assistir isso, você consegue sentir a dramatização toda da história, sabe? Você sente o peso de como foi que aconteceu, o Lois virando aquela chave, como era tenso isso. Eu não achei esse vídeo nos streamers, mas no YouTube tem um canal que colocou justamente essa cena. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque realmente me falta ar quando eu assisto essa cena. Mas por quê? Porque é óbvio que houve um problema. Em algum momento, o Lois acabou derrubando a chave e o núcleo se fechou. O núcleo se fechou, logo ele ia começar uma reação em cadeia e o Lois não pensou duas vezes e destampou o núcleo. Com isso, ele foi... Muito pior.
Mas com isso, ele tomou toda a radiação. Na verdade, ele não estava sozinho. Hoje em dia, a gente tem várias imagens de cálculos da radiação de que cada pessoa tomou. Muitas pessoas foram estudadas posteriormente sobre esse evento. Então ele estava, até que enfim, tossiu, né? Até a pessoa estava reclamando, falando que, eu não tosse mais. Tô curada das minhas culpas. É a tensão da história. Bom, o que acontece é que o Louis morreu 9 dias depois da história. Ele tomou uma radiação incrivelmente poderosa, inclusive na mão dele, assim. Então, apenas 9 dias depois ele acabou falecendo. Muitas pessoas na sala tiveram sequelas e alguns vieram a falecer por doenças atribuídas às sequelas da radiação daquele evento. Por conta disso, eles resolveram acabar com o núcleo foi dedicado a um outro lugar, onde parece que ele foi derretido, parece que ele foi explodido. Eu não tenho certeza o que aconteceu, não consegui achar informações sobre isso. Ao que tudo indica, ele está inativo. Eu achei algumas informações que falam que ele foi derretido, outras informações falam que ele foi, na verdade, reutilizado em algum outro experimento e depois ser aniquilado. Então, prefiro não falar, assim, prefiro não apontar. Pois é. Clima meio bad, né? Ficou o clima meio bad aqui, né? Fico até meio constrangido aqui. Eu vou encerrar o vídeo. Dessa vez eu nem vou pedir apoio pra ninguém. Vocês já sabem tudo que vocês podem fazer para contribuir com o canal. Se você quiser conhecer mais histórias sobre esses casos da astronomia, da física e da ciência, você sabe o que fazer. Pode contribuir com o nosso canal com qualquer valor que tocar no seu coração aqui no QR Code. Ou ainda se tornar membro, apoiador desse canal. Ou ainda, caso você queira patrocinar algum vídeo, vou deixar o nosso e-mail aqui pra vocês. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.